Olá, meu amigo, minha amiga. Esse vídeo ele tem o objetivo de partilhar com você um sonho e mas eu acho que quem me conhece sabe que sonho para mim é uma coisa séria e sonho vira rapidamente uma meta, né? Eu gostaria de situar o contexto que ele nasce e não dá para hoje em dia, nesse momento especificamente, desligar da pandemia. Quando eu gravo esse vídeo, nós estamos com 38 mil mortos no Brasil. Quando eu olho esse número, eu pergunto: por que não eu? Por que eu não fui uma dessas 38 mil pessoas? Já que eu tenho me exposto bastante, devido à missão, devido ao trabalho. E aí eu falo isso aqui com. Eu não estou avaliando ninguém, estou me avaliando. Quando a pandemia começou, uma das coisas que eu tomei a decisão, que ficou claro para mim que a pobreza ia aumentar, eu passei grande parte da minha vida junto dos pobres. E eu me lembro que numa oração eu disse para Deus assim: eu não vou abandoná-los, mesmo que eu corra risco por isso, né? Então uma decisão minha foi não abandoná-los. E obviamente, então, diante dos 38 mil mortos, eu me pergunto: por que não eu? E nem sempre a gente acha a resposta fácil para esses questionamentos, né? Acho que a única que eu não descarto imediatamente, nem digo que ela é tão forte, mas que eu não descarto imediatamente é que eu ainda tenho algo a fazer aqui. Deve ser por isso que Deus não me chamou. Ora, então, vamos fazer. É hora de fazer, não vou enrolar. Então, esse é o primeiro motivador desse vídeo do que eu venho propor aqui. Ainda na pandemia, eu tenho um segundo motivador. Porque para mim a pandemia é um grito do mundo para todos nós que a gente tem que mudar comportamentos, mudar nossa relação com a natureza e mudar nossa relação com as pessoas. Não existe normal. As pessoas, eu acho que eu vejo elas buscando, não, nós vamos, tudo vai voltar. Não, eu não entendo que tudo tem que voltar como era. Porque aí é desperdiçar a pandemia como esse grito e como esse convite a subir um degrau. Então, o que eu venho propor aqui, eu vou começar a chamar de santuário, o que eu vou propor aqui. Para mim, o santuário é justamente essa busca de um novo patamar, tá? Agora, eu preciso dizer também que o santuário ele é resultado de anseios antigos, tá? Anseios meus de diminuir radicalmente a minha produção de lixo, anseios de ter uma alimentação com menos agrotóxico. Quando a gente vai pro cerrado, a gente vê como se usa agrotóxico, como um cafezinho, o açúcar tem agrotóxico, o café tem agrotóxico, ou seja, no café da manhã você já está se entupindo de agrotóxicos. Por um desejo meu de dar mais um passo no minimalismo, de aumentar minha relação com a natureza, eu me sinto desejoso de ficar mais próximo da natureza. Mas o santuário também, eu estou pensando na terceira idade, então é um projeto de longo prazo, tá? Agora, o santuário, quando eu penso nele, eu penso em duas coisas que me tocam muito. As favelas me ensinaram muita coisa em que eu queria viver. E as tribos indígenas, as aldeias me ensinaram muita coisa que eu queria viver. Que no fundo, resumindo isso, é o bem viver. Então, o santuário é uma proposta de bem viver, de viver o bem viver. Bom, então começa a surgir a pergunta: o que é o santuário? Né? Eu diria, para ajudar a reflexão, que ele é muito mais do que um novo projeto da ABAN do Instituto Humano. Para mim, ele só é comparado à fundação da ABAN e à fundação do Instituto Humano. Ele é tão grande quanto a fundação da ABAN e do Instituto Humano. E ele é um consórcio, é uma proposta tão complexa que é um consórcio das duas instituições. Essa é a minha proposta. É a união das duas instituições para dar esse passo. Ele é muito mais do que somente um local. Ele é uma porta que abre grandes possibilidades. A beleza de dar alguns passos no bem é isso, né? O passo nem sempre é tão grande, mas ele abre um mundo de possibilidades. E para mim o santuário é justamente isso.
Na verdade, são tantas possibilidades que eu não consigo enxergar todas. Admito isso. E mesmo as que eu enxergo, não consigo descrever todos os detalhes. O que eu vou tentar aqui nesse vídeo, mesmo longo, é descrever algumas. Tá? Bom, primeiro, ele quer ser um espaço de preservação da Mata Atlântica. Então, no mínimo 30 hectares de Mata Atlântica ele tem que ter. Tá? Ele quer ser um santuário de animais resgatados do IBAMA. Ao mesmo tempo, um local para animais resgatados pela ABAN que vão para as feiras de adoção. Tá? Mas ele quer ser um espaço de estágios para pessoas de todo o Brasil que são ajudadas pelo Instituto Humana, que vão passar de 1 semana a 3 meses nesse local. Ele quer ser um local onde viverão a 4ª categoria da ABAN. A gente tem o voluntário pontual, o voluntário participante e o voluntário associado. Falta a 4ª, que é o amigo do noivo. Essa categoria é quem vai optar por viver nesse local. Tá? Ele quer ser um local de retiros e encontros da ABAN. Em relação ao Instituto Humana, ele vai ser uma base de formação para missionários da Amazônia. Quem for fazer missão comigo, com a Inês na Amazônia. É um local em que nós teremos chalés para as pessoas passarem um final de semana, vivendo num outro modelo, num outro estilo de vida. A ideia é um local que tem impacto ambiental próximo de zero. Nós vamos tratar nosso lixo, nossa água, gerar nossa energia, tratar nosso esgoto. Tudo isso será levado muito a sério. Um local com relações diferentes. A gente quer viver menos a pressão do capitalismo, da necessidade do dinheiro, quer viver mais o bem viver. O companheirismo, a ajuda mútua, menor desigualdade. E nós pensamos em várias formas de se relacionar. Alguns podem morar, outros passar o final de semana, outros fazerem curso ou estágios. É um local para viver muita coisa que a gente sonha, ligado ao bem viver, ligado a uma relação nova com a natureza. Bom, há muito tempo eu venho gestando essa ideia. Ela não é de agora, não é? A pandemia é a hora do parto, sabe? Quando a pandemia diz assim, a pandemia é a dor do parto. A dor da pandemia, para mim, tá falando assim, vamos lá. Então eu tenho buscado inspiração, por exemplo, na comunidade Santíssima Trindade em Salvador, que foi uma grande inspiração. É uma comunidade, um padre que larga tudo e vai viver na rua e depois transforma igrejas em locais para acolher os moradores de rua. Ali me inspira muito. Mas me inspira também a comunidade Figueira, do Trigueirinho. Tá? Tanto a de Carmo da Cachoeira, de Teresópolis. Eu tiro muita inspiração de lá. Mas também no santuário que protege onças em Goiás. Tá? Ou em experiências de área de proteção ambiental, que eu já visitei algumas pelo Brasil. Então tem muitas inspirações. É um projeto que eu calculo que demorará no mínimo 10 anos para efetivamente ocorrer. É longo prazo, tá? Mas que já começou. Na festa da Santíssima Trindade, 4 pessoas tomaram a decisão, tá? Eu, Inês, Igor e Michele. Nós já temos 4 pessoas que decidiram entrar de cabeça como um projeto de vida desse espaço, tá? Para aqueles que acham tudo isso um sonho, eu lembro que há 23 anos atrás, eu era um jovem de 23 anos, sem R$1 no bolso, andando com uma mochila pelas ruas do Dom Bosco. Hoje a ABAN e o Instituto Humana só não são maiores porque a gente decidiu que eles não fossem. Então, sonhos, para mim, são coisas muito sérias. Lutar pelo ideal é uma coisa que eu não tenho medo. Correr risco, e eu corri bastante risco na época da fundação da ABAN. Para alguns que não sabem, eu me lembro que eu tranquei minha faculdade. Porque a ABAN era um projeto de vida. Então eu tranquei minha faculdade. Eu só voltei
por muitas conversas com a Inês e com meus pais. Eu levo muito a sério meus projetos. Eu queria dizer que eu sinto plenamente aquela mesma motivação que eu tive há 23 anos atrás ao fundar a BAN ou há 10 anos atrás ao fundar o Instituto Humano. Só que hoje com mais experiência e ousadia. Estou disposto a correr riscos por essa proposta. Esse é um daqueles projetos que eu estou disposto a dar a vida por ele. E me alegro por contar sempre com o apoio da Inês e contar com o Igor e com a Michele juntos. Estamos sonhando juntos. Estamos vivendo essa gestação juntos. E por que eu gravo esse vídeo? Para convidar você. Se isso toca seu coração, se você se sente tocado como uma das pessoas que gostaria de ir lá passar o final de semana, ou lá passar alguns meses por ano, ou até viver lá, procure a gente. Porque, repito, já começou. Nós já estamos dando passos concretos. Já estamos agendando reuniões, já estamos pensando no local, já estamos organizando os passos financeiros para isso. Então, se isso te toca de alguma forma, procura a gente. Venha fazer parte dessa gravidez do santuário. Um grande abraço, fiquem com Deus e nós também te amamos.